Fala pessoas, tudo bem? Conforme prometido, estou fazendo um vídeo aqui para falar da morte do Jô Soares, que é cercado de curiosidades, né? Tem muitas coisas interessantes e eu fui ver o que estava acontecendo no mapa dele para ver se a gente identifica sinais de morte, né? Isso é uma coisa que eu ouço bastante, né? Você fala, vocês sabem fazer a previsão da astrologia, dá para fazer, dá para prever a morte de alguém? Eu sempre falei que não. Eu sinceramente, eu já estudei muita coisa de astrologia, mas ainda tem algumas coisas que eu não sei, né? Tem algumas técnicas e algumas visões que eu não sei, eu não conheço. Mas dentro do que eu sei, do que eu estudei, do que eu já ouvi falar, do que eu já ouvi outros astrólogos falarem, a gente não consegue determinar o dia exato da morte. Eu, pelo menos, não conheço. Algumas pessoas da astrologia tradicional, da astrologia védica, falam que dá. Eu não conheço, eu não me preocupo com isso e eu não vou querer fazer isso, estudar isso em momento nenhum. Eu acho que é desperdício de tempo você querer determinar a data de validade de uma pessoa. A morte e a vida são coisas que eu acredito que a gente não tem capacidade de entender. Eu não sei. O negócio é muito maior do que a nossa mente, sabe? Então, eu acho um pouquinho difícil. Eu não quero usar uma palavra muito ruim como prepotência, vai. Eu acho um pouco prepotente você conseguir determinar quando a vida começa, quando a vida acaba. Quando tem esse negócio de, eu vou determinar que dia que meu filho vai nascer. Cara, eu acho isso, você pode até marcar cesárea, meu, mas eu não sei se foi você que decidiu que isso vai acontecer. Enfim, isso é um papo para outra hora. Mas eu acho que essa questão de morrer é muito difícil da gente conseguir chegar num consenso. Olha, você vai morrer, que dia é hoje? Dia 5 de agosto de 2022, às 7h17 da manhã. Tem tanta coisa mais legal, tem tanta coisa mais interessante para a gente poder se preocupar na vida do que isso, né? Mesmo porque se a pessoa resolve acabar com a vida dela antes, eu não sei, é uma coisa, é muito delicada, não dá pra gente saber disso. Mas o ponto que eu tô fazendo esse vídeo é porque eu achei curioso, porque essa semana, na minha turma de previsões, eu dei uma aula sobre. A gente estava estudando Urano em trânsito já há algum tempo, e o tópico final foi o retorno de Urano. Porque quando o planeta, o mapa nasce, tem as posições ali, e à medida que você vai avançando na vida, aquele planeta em trânsito vai andando e ele vai fazendo, vai criando situações no seu mapa com a característica dele ali. É o que acontece com revolução solar, por exemplo, né? O Sol, ele está num ponto, quando você nasce, ele está num ponto e numa hora, e ele dá a volta no zodíaco em um ano, e quando ele volta ali naquele grau, ele inicia um ciclo novo, ele tem um ano novo acontecendo. Então isso é um tipo de trânsito. O Urano, ele dá a volta no zodíaco em 83 anos e uns quebradinhos ali, né? É uma vida inteira, é um marco de uma vida inteira. Então, quando você chega nesse retorno de Urano, você pode iniciar uma nova vida. A gente tem fases de maturidade ao longo da vida, né? Que é o ciclo de Saturno, que acontece ali pelos 29 anos, depois aos 58, né? A gente vai indo, a cada volta a gente tem uma fase de visão de vida diferente, uma maturidade diferente, como que a gente enxerga a vida, né? E age dentro dela. O Urano dá essa volta inteira. Uma fase muito importante de Urano é a meia-vida, que é quando ele chega nos 42 anos. Chegou nos 42 anos, a gente começa a enxergar a nossa vida de um jeito diferente. Eu gosto de fazer a seguinte metáfora: é como se você estivesse subindo uma montanha. Em determinado ponto dessa subida, você para e olha para trás e fala: Nossa, que legal, né? O vale, o caminho, por onde você andou, todas as coisas que aconteceram. Você fica lá observando: Olha, eu passei por aqui e tal. E você vai olhando e entendendo que tudo que você fez ao longo desse caminho foi para chegar nesse topo, né? Só que aí você olha toda a vista lá e fala: Bom, agora eu vou continuar o caminho. E você vira para continuar o caminho, aí você percebe que não tem mais subida, é descida. Então, o ponto é que na hora que você chega lá em cima, você chega na metade da sua vida e depois você começa a descer. E nessa fase você tem que entender que tudo que você fez, todas as suas habilidades que você construiu até aquele momento não são muito úteis, né? Porque quando você sobe, você está fazendo um tipo de força, você está pensando de uma maneira que não vai servir para quando você for descer.
porque se você fizer a mesma força que você está fazendo na descida quando você fez na subida, você vai cair. Então você tem que mudar a maneira como você enxerga e projeta a sua energia no mundo. Essa é a metade da vida. E aí, quando você dá a volta inteira, você completa um ciclo bem longo de Urano. Esses ciclos são marcos importantes na nossa vida e a gente tem fases no meio do caminho que marcam também. Assim como eu fiz o outro vídeo ali sobre o retorno de Plutão, lá no mapa dos Estados Unidos, o retorno de Urano, o retorno de Saturno, o retorno de Netuno mesmo, né? O Netuno tem 163 anos de retorno e ele completou isso em 2011 e começou uma nova fase de evolução espiritual que eu já fiz em outros vídeos. Posso até deixar um card aqui para vocês assistirem depois o vídeo que eu já fiz sobre isso. Mas o ponto é, à medida que essas coisas vão andando, a cada fase de idade a gente tem alguns ciclos, só que os planetas muito grandes, os planetas exteriores lentos, né? Especialmente Urano, Netuno e Plutão, eles têm os movimentos tão longos que eles por si só não provocam nada. Eles estão construindo um cenário e eles precisam de uma outra coisa mais rápida e mais aguda para acionar aquelas situações que eles criaram ali. E isso é Marte em trânsito, Marte retrógrado, Mercúrio retrógrado, eclipses e várias outras coisas, né? A gente tem que ver mapa de revolução também, revolução solar. Então, várias outras coisas vão acionar aquele negócio ali. Então, quando a gente olha para o mapa do Jô, a gente vê que o Urano, ele já passou do ponto do Urano do mapa natal. Já passou algum tempinho ali. O que quer dizer que não foi o retorno de Urano que provocou a morte dele. Inclusive, nessa questão de morte, como eu estava discutindo com vocês no começo do vídeo, eu fui procurar todos os sinais que eu conheço que possam gerar algum indicativo de que a pessoa vai morrer. E eu não achei nenhum, nada, achei zero, nenhum. Vários aspectos positivos, várias coisas acontecendo bacanas nos trânsitos. Não pegou eclipse, Marte retrógrado ainda não aconteceu, não pegou Mercúrio retrógrado, não tem nada dessas coisas acontecendo ali. A única coisa que eu achei é que o ascendente progredido da Revolução Solar do Jô Soares entrou na casa 8, que é a casa da morte, que é a casa do final de vida. Foi a única coisa que eu encontrei. Pode ser um significador? Pode, mas é um pouco leve, né? Então, será que a gente tem que gastar nosso tempo procurando por essas coisas? Eu prefiro pensar em coisas onde a gente tem mais controle. O controle não necessariamente de pegar e fazer alguma coisa a respeito, mas de você ficar atento e poder agir naquela situação dependendo das características que tem ali. Algumas coisas a gente não vai conseguir mudar o rumo, mas a gente pode ajustar a nossa ação com relação às expectativas que a gente tem daquele momento ali, tá? Então é isso, né? Essa curiosidade ali de o Jô morrer aos 84 anos na mesma semana que eu estou dando aula sobre o retorno de Urano e essa coisa de que a gente não consegue achar tá? Se alguém conhecer algum astrólogo, alguma técnica que ajuda a gente a achar esse tipo de evento, né? Esse final de vida, manda para mim que eu quero saber, eu quero conhecer, eu quero estudar, eu quero saber como que faz isso, para inclusive saber se isso é uma coisa que vale a pena a gente ter, ou vale a pena eu estudar, né? Porque o conhecimento sempre é bom. Não quer dizer que eu vá usar isso, mas eu gostaria de conhecer para ver se isso é verdade mesmo. Beleza? Então tá bom. Esse é o mapa o mapa do Jô e a minha ideia sobre a morte. Beijo para todos.